irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez. Na Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 7. Vamos ler com bastante atenção dos versos 29 ao 31. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não utilizassem, porque a aparência deste mundo passa. Vamos pedir a ajuda do Senhor para mais esse tempo. Senhor, nos alegramos diante de Ti nesse dia, porque esse é o dia que fez o Senhor. Nos regozijamos nele. Nos regozijamos porque Tua promessa é que nós seríamos todos ensinados por Ti, pessoalmente. Muito obrigado pelo ministério do Espírito Santo, Consolador fiel, que nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo o que o Senhor tem dito. Nós Te invocamos nessa manhã, Te pedindo que o Senhor nos envie de uma maneira particular o Teu Espírito para que entre nós nos explique, nos ensine, nos convença da Tua palavra. Somos totalmente dependentes de Ti para isso. Senhor, encontra lugar entre nós e seja o Senhor mesmo quem venha fazer Tua obra entre nós, cativando os nossos corações para Ti, convertendo-nos totalmente para Ti. Usa a Tua palavra nessa manhã em nossas vidas, para a glória do Teu nome. Confiamos em Ti, esperamos em Ti. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Irmãos, ontem nós lemos 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e destacamos naqueles versos finais do capítulo 1, quais seriam aquelas marcas que fizeram daquela assembleia ainda tão nova, quando recebeu essa carta, e uma assembleia que teve a presença daqueles irmãos enviados pelo Senhor, entre eles, apenas durante 3 sábados. Tão abençoado pelo Senhor, tão claro, fizesse com que aquela igreja tivesse um início da mesma maneira, retumbante, um início tão vigoroso, tão firme. Paulo diz, não há necessidade de acrescentar nada a vocês. E nessas epístolas, tanto a primeira quanto a segunda, nós vemos que Paulo faz algumas exortações, aponta alguns aspectos ali específicos da vida, do viver dos irmãos, exatamente para que eles avancem com portas largas, porque o testemunho deles já era um testemunho impactante, que atingiu a região deles mesmos, a Macedônia, chegou até a Acaia, que já é a região dos Coríntios, e diz por toda a Ásia. O testemunho daqueles irmãos era conhecido naquela assembleia em Tessalônica. E nós vimos que havia, de maneira particular, conforme a Escritura cita, 3 aspectos daquele testemunho, que foram destacados pelo Espírito Santo, e que tem um complemento entre si muito importante. O primeiro deles, por ordem, é que eles deixaram ídolos. Que coisa maravilhosa é essa? Quão real é o Evangelho de Deus em Cristo Jesus. E quão maravilhosa é a obra do Espírito Santo. Quando realmente nós conhecemos o Senhor Jesus, e a luz da glória do Senhor, ela resplandece nos nossos corações, tudo aquilo que eram de alguma forma muletas, serão e vão sendo progressivamente retiradas. Deixando é a primeira marca da recepção do Evangelho em realidade espiritual.
A primeira marca é, entre aspas, então, negativa. Tão importante essa marca negativa, né? Porque é um deixar extremamente necessário, para que então, baseado nessa limpeza de terreno, o Espírito Santo possa encontrar campo para edificar o caráter de Cristo em nossas vidas. Então, essa foi a primeira marca importante. Nós já compartilhamos uma outra vez com os irmãos, penso eu, quando Abraão estava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, essa primeira marca foi tão maravilhosamente evidente na vida dele também. Paulo disse aí, deixando ídolos, vos convertestes ao Deus vivo e verdadeiro. Quando nós vemos a história de Abraão, essa foi uma marca tão evidente. É dito em Atos capítulo 7, quando Estevão dá o seu testemunho diante do Sinédrio e é apedrejado. Ele começa seu testemunho contando a história dos tratos de Deus com a nação de Israel e, sobretudo, naquele sermão tremendo que impactou o coração de um fariseu especial, o Saulo de Tarso. Ele nunca viu ninguém usar as escrituras do Velho Testamento e interpretar o assunto da casa de Deus como Estevão fez. Então, quando Estevão começa a dar o seu testemunho, ele começa a falar sobre Abraão. Ele diz, ele estava em Ur, na Mesopotâmia, e o Deus da glória apareceu a Abraão. Que frase tremenda é essa? E o primeiro impacto na vida de Abraão foi deixando os ídolos. Se converteu a Deus, ou seja, seu coração se voltou para Deus. O que a história nos diz? A história nos diz que em Ur da Mesopotâmia, a cidade do Abraão, haviam 2.000 tipos de ídolos diferentes. Ídolos para todos os gostos. Você podia tropeçar neles em qualquer esquina que você andasse naquela cidade. Como se fossem 2.000 velas, usados então para iluminar o caminho. Deuses. Mas quando o Deus da glória apareceu a Abraão, é como se o sol se colocasse a pino, ao meio-dia, quando então 2.000 velas não servem para nada. O Deus da glória apareceu a Abraão. Isso tornou inútil, de um momento para outro, no coração dele, todos aqueles 2.000 tipos de deuses ou de ídolos diferentes. Aquelas velas são inúteis. Nós poderíamos acender aqui 50.000 velas, agora, não faria a menor diferença, porque o sol está quase a pino. Não é? Então, esse é o impacto da revelação do Deus da glória, quando nós realmente a temos. Então, na vida dos Tessalonicenses, a mesma coisa. Quando o Evangelho ingressou entre eles, de uma maneira tão real, tão genuína, então eles deixaram os ídolos, de uma maneira tão natural, tão espontânea, tão clara, porque que sentido agora eles têm? Deixando os ídolos, vos voltastes para Deus. Esse foi o primeiro passo que nós falamos ontem, que toca esse assunto da separação. Depois, o segundo passo, como vimos, é o passo necessário da nossa ocupação. A nossa vida cristã, sobretudo, é uma relação. Então, ela não poderia ser resumida em deixando os ídolos, vos voltastes para Deus. Não poderia ser resumida assim, não é? Deixar e converter. Esse é apenas a base, o fundamento. Então, a ocupação em nossa vida cristã é servirmos o Deus vivo e verdadeiro. Nós somos um sacerdócio santo. Nós fomos salvos para servir. Servirmos ao Senhor. O serviremos eternamente, como falamos ontem. Numa realidade maior do que a que temos tido hoje, muito maior. Porque veremos a sua face. Teremos o seu nome escrito em nossa fronte. Seus servos o servirão. Que serviço maravilhoso, né? Amado, esse serviço limitado que nós prestamos hoje ao nosso Senhor, ele já nos alegra tanto, porque sabemos que é um serviço a Ele mesmo. Imagine que tipo de serviço nós iremos prestar a Ele e uns aos outros na chamada a Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Não haverá nada de monotonia.
Nós iremos ser incluídos numa esfera de serviço sem limitação. E hoje nós enfrentamos limitação, mas ali será um serviço sem limitação. Não é maravilhoso? Que tipo de serviço será esse? Por mais que nós demos asas à nossa imaginação, mesmo que santificada, nós não conseguimos perceber muita coisa, não é? Mas ele será maravilhoso. Não se engane, irmão, ele será maravilhoso. Se hoje nós conhecemos nossos irmãos, e muitos conhecemos pelo nome, não se engane, lá também você vai conhecer. Nós iremos servir uns aos outros. Há um detalhe na Nova Jerusalém, claro, aquela descrição é simbólica, que fala que ela tem rua de ouro, não é? Alguns hinos antigos cantavam sobre as ruas de ouro da Nova Jerusalém. Isso é um erro, não é? Porque ela é descrita como tendo só uma rua. E aquela rua, é claro, ela passa pela porta de todas as casas. Então, prepare-se. Aquele irmão que talvez você não goste muito, vai morar do teu lado na Nova Jerusalém. Não é? Ela só tem uma rua. E essa rua passa por todas as portas. Isso significa que nós seremos vizinhos de todo mundo na Nova Jerusalém. Não é? Porque os seus servos o servirão. Mas o que vai realmente demonstrar o quanto nós teremos sido salvos, digamos assim, quando estivermos nessa realidade maravilhosa, é que nós contemplaremos sua face. Isso significa então que todo serviço que vai nos reger vai ser baseado numa real e nítida contemplação. Não é precioso isso? Muito do chamado serviço que nós prestamos hoje, ele é falho, ele não tem um resultado duradouro, porque ele não é baseado na contemplação da face do nosso Senhor. Né? Às vezes é baseado até na Bíblia, podemos dizer assim, mas não numa contemplação da face do nosso Senhor. Né? Você se lembra que quando Maria e Marta, falando ainda de serviço, quando em Lucas capítulo 10, verso 38, narra esse lar de Betânia. E você sabe que aquele é um tipo da igreja. Nosso querido irmão, estimado servo do Senhor, T. Austin Sparks, ele escreveu um lindo livretinho chamado Betânias Verdadeiras. E ele mostra que ali em Betânia, nosso Senhor Jesus encontrou, e por isso ele ia lá pernoitar toda noite, o que ele não tinha em Jerusalém. Em Jerusalém havia uma realidade de religião morta, vazia. Os sacerdotes estavam ali, os sacrifícios estavam ali, o povo estava ali, mas não havia nenhuma realidade espiritual. Então o Senhor saía de Jerusalém, depois de exortá-la, de pregar, de ensinar, ele saía de Jerusalém porque agora ele ia descansar. E ele não poderia encontrar descanso em Jerusalém, no templo. Então ele iria encontrar descanso em Betânia. O que ele tinha em Betânia? Na representação de Maria, Marta e Lázaro, ele tinha um coração que o amava, Lázaro. Ele tinha mãos que o serviam, Marta. Ele tinha ouvidos que o ouviam, Maria. E essa é uma figura da igreja. É isso que o Senhor busca, é aí que ele encontra o seu descanso. Em corações que o amam, em mãos que o servem, em ouvidos que o ouvem. Então ele pernoitava em Betânia. E irmãos, naquele texto sugere que tanto Maria quanto Marta estavam assentadas aos pés do Senhor. Porque num dado momento é dito que Maria quedava-se sentada aos pés do Senhor. E parece, pelo tempo dos verbos que é usado ali, que então ambas estavam sentadas e enquanto Marta se levantou, Maria permaneceu. Então o nosso Senhor, para que vejamos bem esse significado da igreja, do nosso serviço, ele não repreende o serviço de Marta. Porque como vimos, Marta é desse tripé que o Senhor busca em cada representação dele. Na igreja, mãos que o servem, isso é Marta. Se o Senhor não tiver mão que o servem, então o seu descanso está incompleto. Ele busca esse coração que o ama, esse ouvido que o ouve e essa mão que o serve. Mas então qual era o problema com Marta? Se o Senhor apreciava tanto o seu serviço. É dito que quando o Senhor saiu da casa deles e passou por aquela figueira sem fruto, procurou fruto nela, não achou, achou apenas folhas e amaldiçoou aquela figueira, uma coisa nós podemos ter certeza, aquilo realmente era tipológico. O Senhor ter procurado fruto e não achado, apenas folhas.
porque ele nunca poderia sair da casa de Marta com fome. Porque Marta tinha mãos que o serviam. O Senhor estava bem alimentado. Ele não precisava comer figos. Ele tinha saído da casa de Marta, muito bem servido. Aquele era tipológico da nação de Israel, não é? Tanto tempo havia se passado e não havia fruto, havia apenas folhas. Então ele amaldiçoou a figueira. Amaldiçoou a figueira, dizendo, nunca mais haja fruto de ti. Isso é uma figura da rejeição de Israel com relação ao nosso Senhor. Então, Maria e Marta provavelmente estavam sentadas aos pés dele. E num dado momento, Marta se levanta e se põe a servir. Então o nosso Senhor diz, Marta, Marta, andas preocupada, inquieta com muitas coisas. Uma só coisa te é necessária. Tua irmã escolheu a melhor parte, não a única parte, mas a melhor parte. E esta não lhe será tirada. Então o que o Senhor fez? Ele não repreendeu o serviço de Marta. Ele repreendeu a inversão de prioridades. Marta ouviu, mas não ouviu até o fim. Quando nós não ouvimos o Senhor até o fim, nós iremos servi-lo de maneira equivocada. Precisamos ouvi-lo e ouvi-lo até o fim. Ouvi-lo totalmente. Quando o sacerdote era ungido, essa mesma figura se aplica de uma maneira interessante nesse símbolo. É dito que na consagração do sacerdote, Levítico capítulo 8, o sangue era aplicado primeiro na ponta da orelha direita do sacerdote, depois no seu polegar da mão direita e depois no polegar do seu pé direito. Nesta ordem, que não poderia ser alterada, teria que ser de cima para baixo. Por quê? Porque a chave da nossa consagração é ouvir ao Senhor, não é trabalhar para o Senhor. O sangue era aplicado depois no polegar da mão direita, e mão significa aquilo que fazemos, obras, aquilo no qual nós nos envolvemos. Nós não temos o direito de estar envolvidos onde o Senhor não está envolvido, ou não tenha nos envolvido. E para nós sabermos se o Senhor está envolvido, e se o Senhor nos envolveu naquela esfera da sua obra, então nós precisamos ouvi-lo, para depois trabalharmos, e para depois caminharmos. Então, esse é o assunto do serviço. Nós fomos chamados para servirmos o Deus vivo e verdadeiro. Alguns detalhes mais sobre esse serviço, na linguagem de Paulo aos Tessalonicenses. Deixando ídolos, vos voltastes para Deus. Separação. Agora, ocupação, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Que precioso privilégio. Mas ainda há essa conclusão, esse clímax, como também abordamos alguma coisa ontem. Essa separação e essa ocupação, elas têm um clímax, um alvo, um propósito. Qual é? Aguardardes dos céus o seu Filho, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. O que Paulo está dizendo? Toda essa separação, toda essa ocupação, é para que nós realmente estejamos com Ele, e então essa separação, e então essa ocupação, sejam levados ao seu clímax, na sua gloriosa segunda vinda. Nós então estaremos em plena união com Ele. Enquanto estivermos aqui, deixando os ídolos, servindo o Deus vivo, mas com o nosso coração cheios de expectação. E esse seria o terceiro passo. Separação, ocupação e expectação. Então isso traz um equilíbrio muito sólido para a nossa vida cristã. E nós precisamos ser arguidos pelo Espírito Santo, se isso tem sido verdadeiro para nós. Se nós temos um coração que realmente aguarda, ou se nós de alguma maneira temos achado que nossa vida cristã tem sido já tão abençoada, e viver no serviço a Deus e no serviço aos irmãos é algo tão maravilhoso, que nós então nem precisamos dessa consumação final, né? Esse serviço é tão limitado, irmãos. Essa nossa separação ainda é tão limitada. Mas nós, quando vivemos na realidade espiritual desses dois assuntos, separados e ocupados, deixando os ídolos e servindo o Deus vivo, então nós estamos sendo preparados para a grande consumação. Quando nós entraremos na realidade plena do que significa esse deixar e do que significa esse se ocupar.
porque nós estaremos face a face com o nosso Senhor. Então, esse tripé é um tripé que nos traz um balanço muito equilibrado na nossa vida cristã. Ontem nós demos mais ênfase à separação. E nós ainda vamos fazer isso, pelo menos nesse primeiro tempo dessa manhã, através do texto que nós introduzimos. 1 Coríntios capítulo 7. Nós vamos voltar a ele. E ainda abordarmos alguma coisa sobre separação. Agora, é claro, irmãos, não seria possível, e nem é nosso encargo, separarmos esse tripé, esses três fundamentos. A separação tem tudo a ver com a ocupação. Nós fomos separados para nos ocuparmos no serviço ao Deus vivo. E nós nos ocupamos para que o Senhor Jesus venha e para que Ele consuma tudo isso que nós estamos experimentando hoje, em termos de deixar ídolos e em termos de servir o Senhor. E nos introduza numa realidade espiritual desse serviço plena, completa, sem limitação, a Ele e uns aos outros. Né? Então essas realidades não podem ser separadas. Nós vamos abordar as três em tudo que falamos, mas em determinados momentos nós damos ênfase a uma ou a outra. Então vamos fazer isso nesse texto de 1 Coríntios capítulo 7 que nós lemos. Vamos voltar nele com cuidado. Você vê que o início do versículo 29 estabelece exatamente o motivo da exortação de Paulo. E o motivo é esse aí, olha. O tempo se abrevia. Como nosso irmão nos lembrou, se João pôde chamar os seus dias de últimos dias, e a sua hora de última hora, então nós podemos imaginar que hora que nós estamos vivendo. Se fosse escrever uma epístola hoje, né, teria que ser os últimos segundos. Né? E nós realmente temos essa convicção. São mesmo os últimos segundos, não tenha dúvida, irmão. Então, o tempo se abrevia. Se essa palavra foi urgente para os coríntios, para nós ela é desesperadamente urgente. O tempo se abrevia. Vamos ver o que o Espírito Santo deseja nos ajudar nesse texto aqui. Vamos devagar. São 5 esferas aqui. 5 esferas de ajuda. Primeira, o que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem. Vamos com cuidado nessa frase aqui. Porque se você tentar usá-la, você é homem casado, para tentar viver como solteiro, você vai ter muito problema. Né? Ou então para deixar a sua família de lado e dizer, não, agora eu estou vivendo uma vida para o Senhor. E vocês que se cuidem. Não é? Aí você também está errado. Então, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender. Onde está a explicação para isso? Os casados sejam como se não o fossem. Versículo 32, você vai encontrar a explicação. Veja lá. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Vamos entrar nos detalhes do que ele fala depois aqui não. Vamos só usar essas frases aqui que já interpretaram para nós o que nos interessa nessa manhã. 2 coisas Paulo fala aí, olha, nesse verso 32. Coisas do Senhor, encontra essa frase aí, e agradar o Senhor. Percebeu agora o que ele quis dizer no verso 29? Que os casados vivam como se não o fossem. Agora acho que ficou claro. É para que nós não vivamos, nós que somos casados, seja marido ou seja esposa, vale para os dois. Né? Os casados, aqui não citou a questão de diferença de sexo. Os casados, o esposo e a esposa. Vivam como se não fossem. Por que significa esse como se? Não ache que o propósito eterno do Senhor é edificar a tua família. Compreendeu, irmão? Porque a tua família faz parte do eterno propósito do Senhor, que é muito maior do que a tua família. Então a tua família não é o centro do eterno propósito de Deus. E muitos têm errado nesse sentido, achando que são. Né? Que sua família é. Então, vivermos vidas familiares e para as nossas famílias só tem sentido se nós temos clareza e nutrimos a nossa família com essa clareza de que nós, nossa família, a família que o Senhor nos deu, tem que cuidar das coisas do Senhor e aprender a viver para agradar o Senhor.
São as duas frases do versículo 32. Não é maravilhoso isso? Quando uma família particular, não estamos falando da família de Deus em geral, estamos falando da minha e da sua família. Quando uma família não compreende quais são as coisas do Senhor, então não tem prioridade nenhuma de valores, de vida, de conduta, não é? Não tem discernimento, porque não compreende as coisas do Senhor. E quando uma família não vive para agradar o Senhor, ela também não tem sentido em si mesma. Ela é um deserto, um vazio, sem propósito. Então esse é o sentido de Paulo. Os casados sejam como que. Não está dizendo que eles vivam numa realidade não casados, mas sejam como que não fossem. Está muito clara a expressão como que. Dizendo, este não é o alvo. Essa não é a prioridade. A prioridade são as coisas do Senhor. E a família toda tem que viver em torno das coisas do Senhor. E o pai numa família que é profeta em Deus, que é sacerdote em Deus, que deve ser um rei em Deus, para quê? Sacerdote para santificar. Profeta para iluminar. E rei para servir. Servir. Acho que você esperou uma outra palavra agora aqui, né? Rei para governar. Rei para servir. Profeta, sacerdote e rei. Foi isso que o Senhor incumbiu a nós pais e maridos em nossa família. Não é maravilhoso, irmão? Não é um tremendo privilégio que gera uma tremenda responsabilidade? Profetas para iluminar. Mostrarmos para a nossa família quais são as coisas do Senhor. E como devemos viver para agradar o Senhor. Profetas. Mas também sacerdotes, porque nós precisamos santificar. Nosso grande sumo sacerdote, quando orou em João 17, ele diz assim, a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha que maravilhoso. Irmãos, isso é parte do nosso adorno como noiva, tão necessário. Precisamos de pais e de maridos que se santificam para santificarem suas famílias, porque nós somos sacerdotes do Deus vivente em nossas famílias, mas também reis, e reis para servirem. Porque o que fez o nosso rei? Ele tomou, tirando a sua vestimenta de cima, tomou uma bacia, uma toalha, cingiu-se com ela e lavou os pés dos seus discípulos. Esse é um rei segundo o coração de Deus. Que o Senhor nos ajude a compreender isso. Amados, se a cruz do nosso Senhor expressa a sua vitória sobre a morte, a bacia e a toalha expressam sua vitória sobre a vida. Ele venceu a vida egocêntrica, vivendo para si mesmo, só pensando em si mesmo, servindo a si mesmo. A bacia e a toalha, que símbolos maravilhosos. Nosso Senhor Jesus nem mesmo poderia ir à cruz, se primeiro ele não tomasse a bacia e a toalha. Será que você consegue compreender isso? Ele só pôde ir à cruz porque ele negou a si mesmo. Então a bacia e a toalha são a prova disso, uma prova que escandalizou um dos discípulos mais achegados. Essa atitude do Senhor. Porque esse é um rei segundo o coração de Deus. Então, que responsabilidade nós temos? Nesse sentido, em especial, nós, pais e maridos, né? De podermos cooperar com o Senhor, para que esse atavio seja verdadeiro em nossa vida e em nossas famílias. Então, essa primeira esfera das 5 que são apresentadas nesse texto de 1 Coríntios 7. Casados, vivam como que não fossem. Por quê? Porque aplique seu coração, sua prioridade em conhecer as coisas do Senhor e em agradar o Senhor. Então você não vai viver em primeiro lugar para agradar a sua esposa. Você não vai viver em primeiro lugar para cuidar das coisas da sua família, mas para cuidar das coisas do Senhor. Agora é óbvio que se isso acontecer, a sua família não será desconsiderada, não será colocada num segundo plano, não será negligenciada em hipótese nenhuma. Então permita o Senhor, queira o Espírito Santo, que você não esteja interpretando errado esse versículo. Não é? Há pessoas que são tão espirituais, entre aspas, que acham que vivendo a sua vida para o Senhor, e fazendo as coisas do Senhor, e fazendo a obra do Senhor,
e vivendo para o Senhor 10 horas por dia, pregando para cá, visitando aqui, e mal cuidando das suas famílias, então o Senhor irá honrá-las e cuidar das suas famílias por eles. Não é isso que a Bíblia ensina. Nos ensina a nos voltarmos em primeiro plano para as primeiras ovelhas que nos foram confiadas da parte do Senhor, diante das quais nós somos os profetas, os sacerdotes e os reis, né? Então, cuidarmos bem deles, para que o Senhor possa endossar, abençoar e usar o nosso serviço em outras esferas. Porque nenhuma outra esfera pode ser bem-sucedida se essa esfera não é bem-sucedida. Não significa que pais piedosos terão filhos piedosos. Não faça matemática no reino de Deus. Mas significa que pais verdadeiramente piedosos, eles têm responsabilidade piedosa em relação à sua família. Mesmo sabendo que eles não têm poder de regenerar em Cristo os seus filhos. Porque essa é uma obra do Espírito Santo. Mas ele tem capacidade no Espírito Santo de fazer muita coisa. E de demonstrar aos olhos deles o que significa um profeta, um sacerdote e um rei, segundo o coração de Deus. Isso é algo exclusivamente pessoal. E nós devemos conhecer a realidade disso. E deixarmos a ação de Deus na vida dos nossos familiares por conta de Deus. E de nossa cooperação, de nossa intercessão, claro, né? Mas então por conta do trabalho de Deus. Então, essa é a primeira orientação no tempo que se abrevia. Que nós consideremos, amados, essa exortação diante do nosso Senhor. A grande maioria de nós temos famílias, então essa é uma exortação para nós. Ajude-nos o Senhor a nos desvencilharmos de foco errado e de preocupações ligadas à vida familiar que nos distraem das coisas do Senhor, da prioridade do Senhor e de como agradar ao Senhor. Então são frases aí importantes no versículo 32 que nos ajudam a entender o que Paulo quis dizer no versículo 29. Né? Passando para a próxima esfera de exortação, nesse tempo que se abrevia, verso 30. Mas também os que choram como se não chorassem. Medite nessa expressão e tente entendê-la diante do Senhor, com o ensino do Espírito, o ensino da unção, que nos ensina todas as coisas, e também com a palavra. Sabe o que essa frase parece nos ensinar? A grande maioria das nossas lágrimas, infelizmente, elas são provocadas por dois motivos. Vontade própria frustrada e justiça própria ferida. A maioria das nossas lágrimas. Nós temos um desejo insano de controle. Quando as coisas não saem do nosso jeito, nós nos desesperamos. Nós temos uma relação inadequada com pessoas e com coisas. Nós somos possessivos, nós somos obsessivos. Então, creio que essa frase entra de frente dentro dessas relações com coisas e com pessoas. Aqueles que choram como se não chorassem. No que o Espírito Santo quis nos ajudar aí? Que nossa grande expectativa e relação de aliança é com o nosso Senhor, de que se o nosso coração está ocupado em agradar o Senhor, então essas relações secundárias com coisas e com pessoas, elas têm que assumir essa posição na nossa vida, uma posição subalterna. Então Paulo está dizendo assim, pelo Espírito, olha, cuidado com seu choro. Aqueles que choram como se não chorassem. E você pode também interpretar, nós falamos das nossas lágrimas aqui naturais, né? Perniciosas, carnais, naturais, nossas, mas não são de Deus, não são do Espírito. Não é um choro espiritual, é um choro natural. Mas nós também podemos aplicar pelo outro aspecto, penso eu, o aspecto positivo. O Senhor Jesus disse assim, em Mateus capítulo 5, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados, não é? Então sim, nós podemos ter também lágrimas legítimas, no sentido de intercessão por alguma pessoa, no sentido de dificuldades familiares sérias. O Senhor não está sendo agradado, o Senhor não está sendo honrado, não é? Então nós choramos. Mas Paulo diz, ainda assim, cuide do seu coração. Aqueles que choram como se não chorassem. Para que nós mantenhamos o nosso coração afinado com o Senhor.
Seja no aspecto que nós citamos negativo aí, das lágrimas de vontade própria, das lágrimas de justiça própria, mas também no sentido positivo. Quando nós experimentamos as verdadeiras aflições de Cristo no nosso corpo, como Paulo fala em Colossenses, a favor da igreja, que é o seu corpo, aflições de Cristo experimentadas por nós, em função da igreja ser edificada, e esse é um princípio espiritual genuíno, verdadeiro, é do Espírito, não é? Se a igreja vai ser edificada, muitos terão que chorar, porque o princípio de Deus é tirar vida da morte. Paulo disse assim, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Sempre é esse princípio, porque fala do caminho da cruz. No nosso Senhor Jesus operou morte, por isso nós tivemos vida. Agora, como que ele andou nessa morte? Ele andou em trevas, sem luz nenhuma. Você vê isso? Circunstâncias, pessoas. Para onde o Senhor Jesus olhava, ele não encontrava luz. Nem para os seus mais achegados. João, Tiago. Ele olhava para João e Tiago, o que ele ouvia deles? Senhor, não queres que façamos descer fogo do céu para destruir essa aldeia de samaritanos? Ele disse, vocês não sabem de que espírito são. Quando ele olhava para Pedro, o que ele encontrava? Ó Senhor, eu vou contigo até a morte. E depois negou o Senhor 3 vezes. Quando ele olhava para Judas, sem dúvida, uma posição particular naquele grupo, porque a ele foi confiada a bolsa. E se a ele foi confiada a bolsa, ele tinha uma posição particular, própria. E o que tinha a bolsa se fez um ladrão. Então o servo do Senhor andou em trevas, sem luz nenhuma. Isaías 50. E ainda assim confiou em o nome do Senhor. E se firmou sobre o seu Deus. Isso significa, os que choram como se não chorassem. Então mesmo nessas lágrimas que são vertidas em função da edificação da igreja, nós temos que ser muito cuidadosos. Porque nós temos que saber que o nosso Senhor Jesus garantiu, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei. Então se nós estamos sofrendo essas aflições, vamos cuidar até mesmo dessas lágrimas. Elas precisam ser purificadas no precioso sangue do nosso Senhor. Porque Ele disse que Ele levaria a sua obra até o fim. E nenhum dos seus conselhos pode ser frustrado. Não é? Então isso também nos guarda, como nós falamos, que choram como se não chorassem. Seja no sentido negativo, então, já explicamos o que ele significa, ou até mesmo no sentido positivo. Temos sempre que guardar o nosso coração. Afinados com quem é o Senhor Jesus, com o que Ele disse que fará. E então guardarmos o nosso coração seguros nele mesmo. Terceira esfera. Os que se alegram como se não se alegrassem. Não preciso explicar muito sobre ela, porque ela é o oposto da primeira. Né? Nosso irmão Luiz também tocou num aspecto importante aqui. Nunca devemos interpretar bênçãos de Deus na nossa vida como sendo privilégios. Sempre que Deus nos dá abundância, nos dá bênçãos, elas precisam ser vistas como testes. Abundância é teste e bênção é teste. E qual é o teste? Onde está o nosso coração? Se nós iremos amar a bênção e se nós iremos amar a abundância ou a provisão do Senhor. Então bênçãos e dádivas da parte do Senhor são sempre testes para saber onde está o nosso coração. Nós só poderemos, afinal de contas, conviver adequadamente, nos relacionar adequadamente com a bênção e com a provisão, se o nosso coração está no Senhor. Senão a bênção e a provisão se tornam corrupção. E essa é a ideia dessa terceira esfera aí. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Porque qual é a nossa alegria? Salmo 43. Davi falando daquele povo se deslocando em procissão. O 42 diz, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti. E no Salmo 43 ele fala sobre esse deslocar em procissão à casa de Deus e fala assim, então eu irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Por isso os que se alegram, como se não se alegrassem. Porque Deus é a nossa grande alegria. E graças ao Senhor essa alegria é intocável. Essa alegria é imperturbável. Há uma tradução de um irmão, essa obra é disponível em português, muito interessante, chamado Cartas Igrejas Novas. E o irmão se chama J.B. Phillips.
Ele tomou o texto original das epístolas do Novo Testamento e ele fez uma tradução livre, baseada no sentido daquelas palavras na língua original. Carta às Igrejas Novas, J.B. Phillips. Muito interessante. Se você ler Filipenses 4, na versão J.B. Phillips, quando Paulo diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque manifestaste uma vez mais a meu favor o vosso cuidado. Você lembra do texto? Filipenses 4:10? Quando a igreja de Filipos manda uma provisão para Paulo através de Epafrodito, que levou a carta de Paulo de volta para eles, para os filipenses, né? Então ele agradece essa oferta e fala assim: digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser honrado como sei ser humilhado. Sei ter abundância, veja a abundância aí, como sei ter escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse irmão traduziu esse versículo assim: Paulo dizendo, eu aprendi que os meus recursos em Cristo são inesgotáveis e que o meu descanso nele é imperturbável. Que maravilhoso. Por isso ele diz naquela epístola mais de uma vez: alegrai-vos sempre no Senhor. Não é? Então aqueles que se alegram, como se não se alegrassem, porque alegrai-vos sempre no Senhor. Não é? Agora, irmãos, alegria, segundo Filipenses, especialmente Filipenses, não é um sentimento. Alegria, segundo o ensino de Filipenses, é uma marca de maturidade. Porque é uma alegria intocável. E a alegria sentimento é uma alegria transitória, circunstancial. Mas a alegria de Filipenses é uma alegria que marca uma vida que cresceu até lá, onde tem isso que nós acabamos de citar aqui: recursos inesgotáveis e descanso imperturbável. Graças ao Senhor. É a isso que Ele quer nos levar. Mas, irmão, se nós temos uma coisa dentro de nós, preste atenção, chamada ego. Sabe como o ego funciona? Toda vez que você ouvir essa palavra ego, lembre-se de Jacó. Agarrador. Jacó é como um grande polvo, que tem muitas ventosas. Tudo que passa perto de Jacó, ele agarra. Ele agarra até o anjo de Deus, para lutar com ele. Não é? Então Jacó significa o agarrador. Esse é o nosso ego. Então nós, por natureza pecaminosa, nós passamos a viver uma vida egocentrada. O ego em si mesmo não é pecado. O Senhor Jesus teve ego e o ego dele é santo. E Adão também foi criado com um ego inocente. O ego de Adão não era pecaminoso, até que ele pecou. Então quando ele pecou, ele virou seu olho para si mesmo e passou a viver uma vida egocêntrica. E é aí que está o pecado. Vivo por mim, vivo de mim e vivo para mim. Egocentrismo, né? Nós só poderemos experimentar alegria imperturbável na medida em que os tentáculos desse polvo vão sendo cortados. Compreende, irmão? Senão nunca vamos chegar a uma alegria imperturbável. Porque nós agarramos uma coisa, e agarramos outra coisa, e agarramos uma pessoa, e agarramos aquele assunto, e agarramos o outro, e vamos procurando derivar vida, satisfação e alegria de todas essas coisas. Isso é a nossa vida. Por que as pessoas se desesperam? Porque elas começam a perder essas coisas. E elas começam a perder vida. Porque isso é vida para elas. E para nós, por natureza. Então o Espírito Santo vem fazer o seu trabalho. Maravilhoso. O trabalho da cruz. Mas o que existe de lindo nisso? É que, na verdade, o Senhor não está cortando fontes de vida. Ele está nos dando a verdadeira vida. Mas para isso Ele precisa nos levar à conclusão de qual é a verdadeira vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas como nossa vida é tão malignamente egocêntrica, então nós sentimos dor em cada corte que o Senhor faz. Mas graças a Deus o assunto não terminou aí, senão quanta dor nesse trabalho do Senhor, não é? Vamos olhar aqui o lado positivo. A maior ênfase está aqui, não está na dor. E vamos colocá-la assim: o Senhor Jesus mesmo se coloca no exato lugar daquilo que Ele leva à morte nas nossas vidas. Graças ao Senhor. Então não é um vazio existencial, não é um vazio relacional, não é um processo de loucura, não é? Não é um ascetismo, não é um estoicismo. É vida e vida em abundância.
Porque cada fonte que o Senhor corta, natural, Ele se coloca, para que nós vejamos que Ele é a vida. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por isso eles não tinham vida. Porque a vida estava nele, e a vida era a luz, mas eles amaram mais as trevas. Então agora o Senhor vem fazer esse trabalho em nós. Que escola maravilhosa nós temos, né? Graças ao Senhor. Os filósofos todos, principalmente na era chamada iluminista, eles chegaram a uma conclusão fatídica, irmãos. Há uns anos atrás, não me lembro exatamente quantos anos, acho que pelo menos uns 20 anos atrás, um homem extremamente culto, membro da Academia Brasileira de Letras, chamado Pedro Navas, um ancião. Ele acordava todas as manhãs, fazia sua barba, colocava o seu terninho e ia fazer sua caminhada. Numa manhã ele acordou, fez a mesma coisa, fez a sua barba, colocou a sua roupinha, foi fazer uma caminhada e se suicidou. No paletó dele foi encontrado um bilhete, e no bilhete estava escrito assim: eu me sinto como um carro velho, batido, e que andou a vida toda com os faróis virados para trás. Vazio existencial. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que maravilhoso Senhor nós temos. Na medida que Ele vai cortando essas fontes de sustento para nós que somos cristãos. Para o mundo não é assim. Para o mundo, cada corte de cada uma das fontes é um desespero avassalador. Mas nós somos cristãos. O Espírito Santo habita em nós. Ele já deu vida para nós. Então, cada fonte que o Senhor corta, Ele vai se colocar como a verdadeira fonte. Então nós teremos alegria nele, contentamento nele. Então, agora sim Paulo pode dizer, eu sei ter abundância, porque de modo geral nós não sabemos. Ele diz, eu sei ter escassez, porque nós também não sabemos ter escassez. Nós murmuramos. Nós não sabemos ter abundância, nós nos corrompemos. Mas ele diz, eu sei, eu aprendi. Que frase maravilhosa, não é? Isso é para nós, irmãos. Paulo foi um fiel discípulo na escola de Cristo, nós também precisamos ser, para que cheguemos ao mesmo resultado, ao mesmo aprendizado. Podemos dizer, eu também aprendi. Sei ser humilhado. Ser humilhado é uma das coisas mais difíceis que existe, né? Nós somos humilhados, nós nos deprimimos imediatamente, porque a nossa vida é egocêntrica. Nós queremos que as pessoas tenham um conceito alto de nós, ou no mínimo um conceito justo. Então, quando nós achamos que aquele conceito não foi justo, como nós nos deprimimos. Eu não fui tratado da maneira como eu merecia. Paulo diz, eu sei ser humilhado. E eu sei ser honrado. Ser honrado também é extremamente difícil. Porque um homem é provado pelos louvores que ele recebe. Ele enche o seu peito e acha que é alguma coisa. Mas Paulo diz, não, eu sei ser honrado. Sabe como nós podemos resumir isso também em duas frases dele? Como ele aprendeu isso tudo? Ele diz assim, eu de mim mesmo nada sou, mas Cristo é tudo e em todos. Por isso ele pôde viver de maneira tão equilibrada. Quando ele olhava para ele não tinha nenhuma preocupação. Ele não buscava justiça nele, porque ele tinha justiça em Cristo. Ele não buscava sabedoria nele. Aliás, ele escreveu para os Coríntios e falou, eu não entrei no meio de vocês com sabedoria humana e linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas numa demonstração do Espírito e de poder. Não é? Ele não se preocupava com sabedoria. Ele tinha em Cristo toda a sabedoria. Ele escreveu em Colossenses, neles estão contidos tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não é? E quem falou isso foi o Saulo de Tarso. Um grande filósofo, que conhecia tudo sobre a sabedoria e a filosofia. Né? Então esse é o sentido, os que se alegram como se não se alegrassem. Agora, o quarto elemento, veja aí, final do verso 30. Os que compram como se nada possuíssem. Então está aqui uma quarta esfera importante. Você está vendo que o Espírito Santo selecionou esses itens aí, de propósito?
está falando sobre casamento, ele quer nos ajudar no assunto da família. Nós vimos como é importante entender como realmente a família é e deve funcionar, né? Coisas do Senhor, agradar o Senhor. Aí ele quer nos ajudar no choro, aí ele quer nos ajudar na alegria, não é? E agora ele quer nos ajudar no comprar. Que importante esse assunto. Agostinho, um homem de Deus, do século IV, falando sobre essa questão do comprar, dos bens, das bênçãos de Deus relacionadas a bens, ele disse o seguinte, escute essa frase dele. Execráveis são as prosperidades do mundo, 2 vezes execráveis, seja pelo temor da adversidade, ou seja pela corrupção da alegria. Compreendeu a frase? Vamos traduzir para um português mais simples, né? O que ele quis dizer foi o seguinte, toda prosperidade do mundo é abominável, porque ela gera em nós 2 coisas, por isso é 2 vezes execráveis. Quanto mais prosperidade nós temos, mais temor da adversidade nós temos. E quanto mais prosperidade nós temos, mais nós temos uma alegria corrupta, porque nós nos alegramos na prosperidade. Então ele diz, as prosperidades do mundo são 2 vezes execráveis. Temor da adversidade e corrupção da alegria. Então acho que essa frase explica tudo o que Paulo quis dizer nesse versículo. Os que compram como se nada possuíssem. Sabe, se você for estudar esse versículo aqui, o que está dizendo? Segure as coisas desse mundo com mão leve. O Senhor tem te dado? Amém. Segure com mão leve. Porque se ele fizer assim, então ele pode tirar da sua mão. Porque se você segurar com mão forte, você vai sofrer. Porque você estará negligenciando o seu chamamento e sua vocação. Então, os que compram como se nada possuíssem. Ah, que coisa maravilhosa é essa, irmão. É impossível para o mundo. Só é possível para nós que temos o Espírito Santo. Não é? O Senhor operar isso em nós. E que liberdade, não é? Liberdade para possuir e liberdade para não possuir. Graças ao Senhor. Depois, ele completa a 5ª esfera. E veja qual é aí. E os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Aparência. O esquema é a palavra aqui. A configuração deste mundo passa. Os que se utilizam do mundo. Agora ele está falando sobre as nossas relações. Nosso Senhor, orando por nós, de novo, em João 17, ele diz assim, eles não são do mundo. Irmãos, essa frase é tão significativa. Que palavras poderosas essa. Porque nosso Senhor está falando que ele cravou um abismo entre nós e o mundo. Quando ele diz a palavra não são. Você percebe? Ele não colocou, eles não vivem no mundo. Ele disse, eles não são. É uma questão de pertencimento. Por isso é tão necessário que nós respondamos a essa nossa vocação celestial. Porque se não respondermos, nossa vida terá um senso devastador de inutilidade. Compreendeu, irmão? Porque nós não somos do mundo. E se nós não somos, é um fato espiritual, não depende do que você pensa. Não depende. Se você nasceu de novo. Não sei que você esteja aqui nessa manhã, mas ainda não nasceu de novo. A luz do Evangelho e o que ele significa resplandeceu do seu coração. Se não, então você não entende o que nós estamos dizendo. Mas se você nasceu de novo, então você entende. Você não é, não pertence. Então não há lugar de aconchego, não há lugar de satisfação, não há lugar de descanso. Eles não são do mundo. E veja o que o Senhor diz mais. Como também eu não sou. Não é maravilhoso? Não é maravilhosa essa frase? Em que nível de diferença havia entre o Senhor Jesus e o mundo? Sabe qual era o nível? Ele disse assim, aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Esse é o nível de diferença que havia. E quando ele proferiu algo a respeito a nós, ele disse a mesma coisa. Eles não são do mundo, como eu não sou. Muito forte essa expressão do Senhor. Ele está dizendo que ele iria cravar um abismo entre nós e o mundo, e era um abismo intransponível.
Nós não íamos conseguir edificar pontes, nós podíamos até tentar, mas elas seriam frustradas, elas seriam mal-sucedidas, porque nós não somos do mundo. Então não teríamos como nos conformarmos mais à maneira, à prioridade do mundo, aos valores, às amizades, aos ambientes em si, não é? Nós teríamos que viver no mundo com tanto discernimento do Espírito para sabermos onde ir, o que fazer, com quem estar, que amizades nutrir, não é? E foi isso mesmo que o Senhor pediu ao Pai pelos seus discípulos. Não peço que os tires do mundo. Eles não são do mundo, mas não peço que os tires do mundo. Que interessante, né? Mas que os guardes do mal, e a palavra ali é maligno, não é mal oposto a bem, não. É mal maligno. Que os guardes do maligno, porque o maligno é o príncipe do mundo. E nós não somos do mundo, mas o Senhor pediu que nós não fôssemos tirados do mundo, para que nós pudéssemos ser luz do mundo. A igreja é a única esperança de uma geração pervertida e corrupta. O Senhor Jesus plantou a igreja na terra. Amados, se o Senhor Jesus mostrasse sua face hoje, vindo do céu, todos os problemas seriam resolvidos. E serão, quando Ele mostrá-la. Mas enquanto Ele não mostra, Ele designou esse testemunho à sua igreja. Que coisa preciosa. Que incumbência nós temos. A cabeça está no céu, mas os pés estão na terra. E como nós falamos ontem, nós deveríamos fornecer esse testemunho para que quando outros vissem os pés, eles pudessem ver algo do rosto. A igreja são os pés do Senhor na terra. Irmãos, essa é a nossa vocação. Por isso nós precisamos ajustar toda a nossa vida a isso, com cuidado, pedindo ao Senhor que nos ajude. Amados, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, e temos que estudar bastante, né? Tem certos cursos aí que são muito difíceis. Você tem que estudar, você tem que gastar tempo, não é? Mas nós precisamos tanto orar ao Senhor, para dizer, Senhor, me ajuda, guarda meu coração, ganha meu coração, para que eu não viva para isso. Há pouco tempo eu ouvi de um jovem algo que me deixou tão feliz. Ele está fazendo medicina. E ele disse que ele não quer viver para a medicina. No mundo que nós vivemos, irmãos, isso é uma coisa praticamente impossível. A luta, a batalha na esfera das profissões, ela é algo extenuante. Hoje você ter simplesmente um curso superior quase não significa nada. Você necessariamente tem que ter uma especialização. Imagine um médico, o significado disso. E esse jovem disse assim, eu não quero viver para a medicina, eu não vou viver para a medicina. Eu vou trabalhar numa cidade pequena, atender em consultório particular, porque eu quero ter minha família. E viver uma vida na minha família, com prioridade no Senhor. Um jovem, 23 anos. Isso me trouxe tanta alegria, irmãos. Porque sabe, queridos irmãos, o Senhor me perdoe por dizer isso, mas é um sentimento que eu tenho. Peço ao Senhor, se eu estiver errado, que Ele me ajude. Eu não tenho tido esperança na geração de cristãos mais antigas do nosso país, mais antiga. Porque, de modo geral, é uma geração que não tem respondido ao Senhor. Mas, pela misericórdia do Senhor, Ele tem levantado jovens. Que nós temos reconhecido que tem amado o Senhor. Jovens que têm aplicado o seu tempo com o Senhor. É claro, ali está uma vida imatura, claro. Claro que é imatura, é jovem. Então lá há muitos conflitos, lutas, tentações, eles não sabem muito o que fazer, mas uma percepção é clara, eles têm demonstrado amor ao Senhor, amor à palavra, compromisso uns com os outros, compromisso com a vida da igreja. Irmãos, é algo digno de nota. Quando nós vamos numa conferência, encontramos 600 jovens reunidos numa conferência, até 30 anos de idade. Isso é uma maravilha que nós temos oportunidade de ter no nosso país, não é? Porque olha o que esse mundo está falando para esses jovens. Vem, todos os prazeres estão aqui, tudo é bom, tudo é válido, tudo está disponível, como você quiser, do jeito que você quiser e a hora que você quiser. E esses jovens estão dizendo, não. Graças ao Senhor. Então, irmãos, o Senhor tem
tido lugar e feito algo particular na nossa nação, com esses jovens. Que nós, mais velhos, tenhamos um coração aplicado a eles, dedicado a eles, a nutri-los, a equipá-los, a ajudá-los, sobretudo fornecer modelos para eles de amor ao Senhor, de que a vida com o Senhor não é um ostracismo, não é uma negação, que a vida do Senhor é abundância e plenitude, para que eles possam ver isso em nós. Que maravilhoso privilégio nós estamos tendo. Então, nosso Senhor orou para que nós vivêssemos nesse mundo com esse coração e com essa expectativa, porque não somos dele. Se nós tentarmos nos acomodar nele, nós teremos problemas, porque em nós tem uma natureza que refuga o que ele significa. E por causa disso, Paulo chamou isso em Romanos 8 de um gemido. Ele diz que esse que geme é o Espírito Santo. É um dos que geme. Criação geme, nós gememos, o Espírito geme. 3 gemidos em Romanos 8. Ele geme porque intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E lá é dito que ele intercede segundo a vontade de Deus, pelos santos. Não é? Nós não sabemos orar como convém. Tantas palavras de nossas orações precisam mesmo ser purificadas pelo sangue do nosso Senhor. Mas que bom saber que há dentro de nós um perfeito intercessor. Ele sabe traduzir as palavras que nós não conseguimos falar diante do trono do Senhor. Ele é um perfeito intercessor. Ele conhece o tempo, a história, a hora, o modo. Irmãos, uma das coisas mais abençoadas para nós pais é vermos que, baseado no que o Senhor pôde edificar em nós, e no que o Senhor é capaz de fazer através de nossa intercessão pelos nossos filhos, é uma das coisas mais magníficas que nós podemos experimentar nessa terra. O Espírito Santo tomando seu lugar de soberania e tocando nossos filhos na nossa frente, antes de nós. Isaías 52 tem um verso que diz assim: segurança para nós que estamos envolvidos com a obra do Senhor. E obra do Senhor no sentido bem geral. Obra do Senhor dentro da nossa casa, obra do Senhor com nossos filhos, obra do Senhor entre os irmãos, a obra do Senhor. Isaías 52, o Senhor garantiu assim para o seu povo: eu irei adiante de vós. Mas não só isso. Ele completa assim: e eu serei a vossa retaguarda. Que coisa preciosa, hein? Como nós precisamos dessa convicção. Quanto mais nós nos envolvemos com essa que é a obra do Senhor, edificando nossas esposas, cuidando de nossos filhos, amando os irmãos, servindo os irmãos, mais nós temos que ter essa convicção. O Senhor irá adiante de nós. Porque nós somos tão desesperadamente incapazes, irmãos. Nós podemos trabalhar 10 anos, 20 anos, 30 anos com uma congregação, e ainda assim nós vemos tanta imaturidade, tanta dificuldade. Nós somos tão incapazes, por mais luz que nós tenhamos. Nosso Senhor, em um sopro de vida do seu Espírito, Ele faz mais entre nós do que anos de trabalho. E isso porque é necessário que Ele vá adiante de nós. E quando nossos filhos estão em conflito, como isso funciona? Quantas vezes nós pais, amando nossos filhos, conhecendo as coisas do Senhor, conhecendo como agradar o Senhor, nós ainda sofremos, porque nossos filhos não estão entendendo. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer descer por garganta abaixo deles? Nós vamos precisar crer que o Senhor irá diante de nós. E de que Ele será a nossa retaguarda. Que coisa abençoada é essa, irmãos? E quando nós nos deslocamos para servir o Senhor em outras esferas, o mesmo não é verdadeiro? Se você não souber que você saiu, mas que o Senhor é a sua retaguarda, então todo o seu coração vai estar lá, como a mulher de Ló. Você não vai poder pôr a mão no arado, porque você estará olhando para trás. Mas quando nós sabemos que Ele é a nossa retaguarda, então nós podemos aplicar o nosso coração. Ah, irmãos, nós somos servos do Deus vivo. Esse é o nosso privilégio. Então que o Senhor nos ajude, nos convença a respeito dessas verdades e possa manter o nosso coração aliado e afinado com aquilo que Ele garantiu para nós. Que faria conosco, que faria com a igreja, que faria com a sua obra. Agora, irmãos, queria acrescentar uma coisa a mais.
para podermos seguir ainda, aproveitando um pouco mais nosso tempo. Mas sobre isso que já falamos até aqui, vamos agregar uma coisa importante. Considere no seu coração a necessidade imperativa que nós temos hoje como igreja de orarmos por avivamento espiritual. Antes da vinda do Senhor, nós precisamos experimentar um derramamento do Espírito Santo, para que a igreja possa ser adornada. O Espírito Santo é o único capaz de fazer essa obra. Amados, segundo a história dos avivamentos, o Espírito Santo prepara o terreno para que ele próprio possa se doar em plenitude. Nós precisamos orar ao Senhor para que ele nos torne conscientes da necessidade da preparação desse terreno. Porque não se põe vinho novo em odres velhos. Não é um princípio do Senhor. Então que o Senhor nos ajude a prepararmos nosso coração, prepararmos nossas famílias, prepararmos a igreja, para que nós tenhamos de novo uma visitação do Senhor nesses dias que antecedem a sua vinda. O Salmo 80 contém uma oração assim. É um chamado do Senhor para vir e visitar a tua vinha. Diz, vem, Senhor, visita a tua vinha. Protege o que tua mão direita plantou. Quando nós olhamos para a igreja hoje, irmãos, o que nós vemos? A igreja está sendo assolada. Nós estamos com a nossa cerca perfurada. Protege, Senhor, o que a tua mão direita plantou. O sarmento que fortaleceste para ti. Assim nós não nos afastaremos de ti. É o que o Salmo diz. E 3 vezes naquele Salmo diz assim, Senhor, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Como nós precisamos disso, irmãos. Como nós precisamos que o Espírito Santo possa encontrar um lugar para se doar de uma maneira mais plena no meio de nós. E que isso seja caracterizado como um verdadeiro avivamento espiritual. Deixe-me citar um exemplo para os irmãos. Você já ouviu algo da história do chamado Conde Ludwig Zinzendorf? Esse irmão nasceu no ano de 1700, no dia 13 de maio de 1700. Ele diz depois, na sua biografia, que ele se converteu ao Senhor com 4 anos de idade. Quando ele tinha 6 anos de idade, ele era um nobre, um conde alemão, da Alemanha, na época, Alemanha Oriental, da Saxônia. Ele escrevia bilhetes aos 6 anos de idade. Ele abria a janela do seu castelo e jogava esses bilhetes. E ele orava, Senhor, manda os teus anjos para recolher essas cartinhas. São cartas para ti. E aquelas cartas estavam escritas assim, Jesus, como eu te amo. Senhor, eu te pertenço. Aos 6 anos de idade. E esse irmão foi criado como um nobre, na nobreza alemã, na Saxônia. E no ano de 1718 para frente, os chamados protestantes começaram a ser duramente perseguidos na Europa. Especialmente nas regiões da Morávia e da Boêmia. E ele ficou sabendo desses perseguidos. Então ele ofereceu parte das suas terras, ele possuía muitas, para alojar esses refugiados. Em 1722, então Zinzendorf tinha 22 anos, nasceu em 1700, os primeiros refugiados começaram a chegar nas terras de Zinzendorf. E eles deram o nome àquele lugar, essa cidade existe até hoje, está lá na Alemanha, Herrhut. Significa, sob os cuidados do Senhor, em alemão, Herrhut. Em 1722, os primeiros refugiados começaram a chegar. Em 1727, se passaram 5 anos, um irmão passou entre eles e disse assim, isto aqui está parecendo Sodoma e Gomorra. Porque irmãos de diversas convicções de fé, digamos assim, estavam colocados ali juntos. Então você tinha ali os calvinistas, você tinha os arminianos, você tinha os pietistas, você tinha os quakers e derivados deles,
no mesmo lugar. Você imagina isso? Colocar todos os gatos no mesmo saco. Que briga é essa? 5 anos. E no dia 5 de agosto de 1727, 5 anos, então já aquelas pessoas estavam ali. Zinzendorf se levantou, se colocou no meio daqueles irmãos e os repreendeu. O Senhor o usou de tal maneira que eles escreveram uma aliança entre eles naquele dia. Que eles se comprometiam diante do Senhor a se respeitarem, a se servirem e se cuidarem uns aos outros. Escrita essa aliança. 5 de agosto de 1727. No dia 13 de agosto de 1727, 6 dias depois, domingo, meio-dia, eles estavam partindo o pão. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado. E esse partir do pão começou ao meio-dia e terminou à meia-noite. E aqueles que registram esse acontecimento dizem que não se sabia distinguir as vozes de súplicas, de clamor, de alegria e de choro. Porque eram todas como uma coisa só. O Espírito Santo foi derramado no dia 13 de agosto de 1727, ali em Herrhut, na Morávia. O resultado disso, em 25 anos, saíram mais missionários para todo o mundo de Herrhut do que em 200 anos de protestantismo. Os irmãos moravianos são a base do movimento missionário mundial. Eles enviaram missionários até para a Groenlândia. Certa vez Zinzendorf convidou um amigo, ele fez uma visita à Groenlândia, ele era muito rico, viajava pelo mundo inteiro naquela época e conhecia diversos países. Ele foi à Groenlândia, ele viu os esquimós na Groenlândia. E ele chamou um amigo, quando voltou de lá, e disse assim: você deseja pregar o evangelho na Groenlândia? As pessoas lá estão morrendo sem Cristo. E ele disse assim: que dia nós vamos? E Zinzendorf disse: não, eu não vou com você. Perguntei se você quer ir. Eu tenho outros encargos. Eles estavam muito ligados a Herrhut e a esses irmãos. E aquele irmão disse: eu vou. Mas só te peço, disse a ele, que você me dê um par de sapatos novos. Porque os meus sapatos já estão estragados. E eu não posso caminhar muito. Então Zinzendorf disse para ele: amanhã pela manhã eu levo esses sapatos na sua casa. E disse a ele: esteja consciente, você não terá sustento de nós. Se você quiser ir, você vai por conta própria. E esse irmão disse: eu vou. Zinzendorf chegou com os sapatos às 7 horas da manhã. E havia ali uma carta que foi escrita às 5 da manhã. E aquele irmão disse assim: eu fui sem os sapatos. Porque eu não tenho tempo. Aquele irmão disse: eu fui sem os sapatos, porque eu não tenho tempo de esperar que mais almas morram na Groenlândia sem Cristo. Então, irmãos, o Espírito Santo faz mais no meio de nós em 12 horas, quando ele então foi derramado no meio daqueles irmãos, do que nós podemos fazer em anos e anos de trabalho sem o Espírito Santo. Então, irmãos, nós precisamos, como igreja, orar para que o Espírito Santo venha soprar de novo sobre a sua igreja nos nossos dias. Fazer um trabalho profundo no nosso coração. Um trabalho de conquistar as nossas afeições. Nos chamar de novo para Cristo. Quando esses irmãos se envolviam, então, mais e mais com esse trabalho missionário, 2 jovens entre eles, de 20 anos de idade, todos os dois. Eles também tiveram esse encargo de sair e pregar o evangelho. E eles foram aconselhados por alguns irmãos entre eles, perguntando: vocês estão realmente preparados? Vocês têm 20 anos de idade. Vocês têm um real encargo do Senhor para isso? E eles disseram: sim, nós temos, nós vamos. 2 jovens.
E as pessoas os acompanharam até o porto para a despedida deles. E quando eles estavam no navio, eles estenderam de longe as suas mãos, despedindo daqueles que estavam no porto, e disseram assim: para que o Cordeiro receba a recompensa dos seus sofrimentos. Isaías 53, de onde esse versículo é extraído, foi a base do encargo missionário desses irmãos morávios. Para que o Cordeiro receba a recompensa dos seus sofrimentos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então, irmãos, nós somos necessitados de que nesses dias não apenas trabalhemos, não apenas sejamos fiéis, não apenas possamos cumprir no nosso corpo as aflições de Cristo para a edificação da igreja. Não, nada disso ainda é suficiente. Nós precisamos que o Espírito Santo venha do céu de uma maneira nova e viva. Ele já habita entre nós, sim, ele já está em nós, mas ele deseja ser derramado no meio de nós. Então nós precisamos orar por avivamento espiritual. Considere isso, irmão, diante do Senhor. Orar por avivamento espiritual. Agora entenda o que é avivamento espiritual. Avivamento espiritual é um genuíno quebrantamento diante do Senhor, uma renovada visão de Cristo. Nós não estamos interessados em insuflar as nossas emoções, nós estamos interessados em realidade espiritual, nós estamos interessados em ver Cristo de uma maneira nova, viva e fresca, de tal forma que seja um marco na nossa história, no nosso andar com Ele. E no andar, no serviço, no viver da igreja. É nisso que nós temos que estar interessados. Não basta o que temos feito até aqui. Não vai bastar. A não ser que o Senhor venha nos visitar. Deixe-me citar um último testemunho para os irmãos. George Whitefield. Aliás, interessante. Quando os irmãos foram passaram essa experiência do partir do pão, 13 de agosto de 1727. No dia 26 de agosto de 1727, 13 dias depois, alguns irmãos que haviam experimentado essa realidade preciosa do Senhor juntos, ali em Harehouse, tomaram uma decisão. Eles iriam se reunir para orar 24 horas, durante um dia, e selecionaram, por lançar sortes, 48 pessoas, 24 irmãos e 24 irmãs. E cada um deles oraria durante 30 minutos, por 24 horas. E isso aconteceu no dia 27 de agosto de 1727. Eles passaram as 24 horas orando. Quando essas 24 horas concluíram, eles entenderam, eles perceberam o encargo do Senhor de que eles continuassem orando. Então, mais irmãos foram agregados a eles voluntariamente, é claro, em torno de 77 irmãos. E eles oraram, quanto tempo você acha? 1 ano? 10 anos? 20 anos? Eles oraram mais de 100 anos, ininterruptamente. Então, nós vamos de 1727 para 1827. Sabe o que aconteceu nessa década de 1827? O despertamento evangélico que envolveu os irmãos chamados Irmãos de Plymouth. Os Irmãos Unidos, como foram chamados. E o Senhor levantou John Nelson Darby, Robert Chapman, George Miller, durante esse período. 100 anos após. E mais 100 anos depois, vamos para 1927. O que aconteceu aí? O Senhor levantou na China Watchman Nee. Irmãos, nós não sabemos o que o Espírito Santo é capaz de fazer por meio da oração da igreja. Orar é trabalhar. Orar é cooperarmos com o Senhor. Orar é ligar na terra aquilo que tem sido ligado no céu. E nenhum de nós tem dúvida do desejo do Senhor de soprar o seu Espírito de maneira nova sobre nós nos nossos dias. Então oremos ao Senhor sobre esse assunto. Que Ele nos ajude e continue falando ao nosso coração. Amém.